porque Deus chamou a cada um e a cada uma de nós. Eu não gostaria que nós apenas agradeçamos ao Senhor pela vida, pela vocação do Padre Cícero, porque a palavra de hoje nos fala da vocação que todos nós recebemos a partir do batismo e ainda mais da confirmação. Nós nos tornamos cristãos. É a vocação cristã, uma vocação que vem de Deus, uma vocação na qual Cristo está presente, a vocação cristã. E nós vivemos esta vocação comum, esta nova identidade que nós recebemos a partir do batismo, cada um na sua vocação peculiar específica na vida matrimonial. Quem de vocês se casaram? Então, na vida profissional, na vida política tão importante, os que foram eleitos para administrar o bem comum, na vida ética, na vida familiar, no trabalho, cada um de nós recebeu um chamado. Assim também como o Padre Cícero, como nós, ministros ordenados, recebemos também uma vocação. Dentro da vocação, como para todos. Como dizia a primeira leitura, uma vocação que vem de Deus. Deus chama o menino Samuel. Dizia a palavra que Samuel morava no templo, bem perto da arca, mas dizia a leitura que ainda não conhecia o Senhor. E Deus escolheu este menino. Bonito isso. Até no versículo 1, estando no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, dizia que naquele tempo a palavra de Deus era muito rara, as visões não eram frequentes, e Deus decide chamar. Não chamou por uma visão, mas por uma voz insistente, 3 vezes: Samuel, Samuel, Samuel. E a voz continua até que o menino dê uma resposta tão bonita: Senhor, fala e teu servo escuta. Todos juntos: Senhor, fala e teu servo escuta. Também o Evangelho, João nos conta no primeiro capítulo, João Batista está preparando os caminhos do Messias. E quando ele vê Jesus, o apresenta: eis o Cordeiro de Deus, o homem das dores, o homem que vai assumir o pecado da humanidade e vai morrer por toda a humanidade. Eis o Cordeiro de Deus. E 2 dos seus discípulos, como chamavam? Esqueceram? André e João escutam a palavra de João Batista e vê naquele homem, Jesus, algo novo, algo que veio saciar sua sede de vida. Em Jesus, os 2 discípulos, André e João, vê alguém que entrou na vida deles, alguém que os apaixona e começa a seguir aquele homem. O mestre para e pergunta: o que vocês procuram? E respondem: mestre, onde é a sua casa? Onde é a sua moradia? Jesus é quem chama. Chamou então André e chamou João para o seguir. É uma vocação, é um chamado. Um chamado que falei que vem de Deus. É um chamado que a gente precisa ouvir com atenção. É um chamado fruto de amor, de ternura. É um chamado que a gente, muitas vezes, Deus fala a partir de uma pessoa, de um fato, de uma celebração, de uma leitura, de uma oração. A vocação é um diálogo de amor. Vamos repetir: a vocação é um diálogo de amor. Mais animado um pouco. A vocação mas cada um é chamado. Estou falando. É um chamado de amor. É um diálogo de amor. Deus chama, Deus convida, não se impõe, e a gente dá uma resposta.
eis-me aqui, quero ir ao seu encontro. Entre as vocações, então, teremos hoje, de modo especial, a primeira palavra, gratidão. Não é verdade? Você falou, agradecer a Deus pela vocação que você recebeu de Deus, que a gente acolha a vocação, no caso do batismo, não para satisfazer os pais, ou para crescer na igreja, ou sei lá, ter um lugar de destaque na sociedade. A gente acolhe a vocação para ser amigo de Jesus. E queremos por isso aqui, muito humildemente, agradecer a Deus pela vocação que você certamente escutou quando era jovem, pensou, refletiu, até quando nos dizemos, olha como foi assim que começou? Uma vez você falou que não queria ser padre. Sabe o que me lembro disso? Até a atenção prefeito, queria ser prefeito e jornalista. Você falou com a mesma? É verdade. Como veio essa vocação? É verdade. Como Deus chamou Samuel e Jesus chamou jovem a velho. Qual a origem de sua vocação? Desde muitos anos, fez mais de um ano, porque Deus chama pela história, pelos fatos, pelas pessoas. Desde muito cedo, Dom, assim, eu comecei a falar mesmo, um pouquinho já crescidinho. Eu comecei a falar mesmo com 9 anos de idade. Eu tinha a língua presa, então eu tinha dificuldade de falava errado. Aí porque eu falava errado, eu não falava. Aí quando eu comecei a falar, não parei mais, dos 9 anos para frente. E aí, desde muito cedo, eu tive uma atração muito grande à comunicação. Por isso que eu sempre tenho um carinho muito especial a quem trabalha nos meios de comunicação social. Até está aqui o Fernando também, da nossa imprensa, aqui da Prefeitura Municipal, que vim tirando fotos. Eu queria ser jornalista, eu queria fazer o vestibular de comunicação social na UEL, que o senhor conheceu bem, a Universidade Estadual de Londrina. E eu, além de ser jornalista, eu queria ser prefeito de Cordeiro Procópio. E eu fiz uma promessa para Deus. Eu fiz uma promessa de ir na missa todos os dias, desde aquele dia que eu comecei a fazer a preparação para o vestibular, até os dias do vestibular, que eram 3 dias de vestibular. Eu prometi na missa todos os dias e pedi para Deus, olha, eu vou na missa do dia, mas me ajuda a passar no vestibular. E naquele participar da missa todos os dias, o padre, que o senhor também conhece, o padre Antônio Fiore, começou a observar e falou, não é muito normal o rapaz ir na missa todo dia. E além de ir na missa, eu ficava depois da missa rezando ainda, então ele ficava olhando, não é normal. E aí me chamou para fazer uma experiência no seminário, o padre Fiore. E eu falei, não quero não, padre, muito obrigado. Como? Eu tinha 17 anos, de 17 para 18 anos. Eu tinha feito um concurso público, naquela época, minha mãe se lembra, e eu passei no concurso público. Eu fui funcionário do Estado, eu passei antes de fazer 18 anos. E daí fui efetivado no Estado com 18 anos completos, na Companhia de Habitação do Paraná, Coapar. Então, já tinha passado no concurso de Estado, queria passar no vestibular, e aí queria unir a comunicação à política. Aí o padre insistia, eu agradecia, ele insistia, eu agradecia, até que um dia ele falou, por que você não quer ser padre? Eu falei, não quero ser padre, mas eu quero ser prefeito, e quero ser jornalista. E ele falou, por que você quer ser prefeito? Por que você quer ser prefeito e jornalista? E eu falei, aquilo estava no meu coração mesmo, Dom Vicente. Eu falei, olha, eu quero ser prefeito para ajudar as pessoas. Aí ele pegou essa minha frase e falou, você quer ajudar as pessoas? Então eu acho que mais do que ser prefeito, que pode ajudar as pessoas, claro, você tem vocação para ser padre. Porque a missão do padre não é outra a não ser ajudar as pessoas. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, no coração, e ele me fez pensar bastante, e a partir daquela conversa, daquela fala, ele falou, se você quer ajudar as pessoas,
você tem vocação para ser padre, porque a missão do padre não é outra a não ser ajudar as pessoas, anunciando a palavra, anunciando a esperança, visitando, confortando, abençoando, rezando, celebrando e assim por diante. Então essa conversa com esse padre, com Vicente, é que acabou fazendo eu pensar bastante e decidi, no dia 15 de agosto de 88, eu entrei na Sociedade do Apostolado Católico, a família dos padres irmãos palutinos, e fui fazer o apostolado em Martinópolis. Eu ando como que Deus tem os seus desígnios, João. Hoje, na missa das 11, esteve aqui uma família de Martinópolis. Eles estavam indo para Aparecida batizar uma menininha, a mais novinha da família. Mas a menininha na viagem começou a passar mal, começou a ter convulsão. Aí eles ligaram para mim e perguntaram se eu poderia batizar aqui no santuário, que eles tinham os documentos tudo certinho, autorização lá do pároco deles para eles batizarem a Aparecida. E aí eu me lembrei daquela primeira frase: ser padre não é outra coisa a não ser ajudar as pessoas. Eles não foram para Aparecida, entraram aqui em Pirapora e eu batizei a menininha chamada Luísa, junto com outras 6 crianças. Eles estavam em 20 pessoas. Eu levei todos para almoçarem na minha casa. A Lívia quase me infartou, porque eu falei que eu ia almoçar em casa só 5 pessoas hoje. E almoçaram 25 pessoas. E ainda sobrou comida. Olha que beleza, né, Lívia? Então, foi assim que se deu a minha vocação. Entrei no seminário 15 de agosto de 88 e estou até hoje, 18 de janeiro de 2015. Ou para 18 de janeiro de 95. Isso mesmo. Então, vamos então orar. Senhor Jesus, que chamaste Padre Silvio para ser vosso ministro, a nossa gratidão pela vida e pelo ministério do Padre Silvio. Gratidão. Louvor. Em que consiste a vocação? Mais uma vez, é bom que nós focalizemos a vocação sobre o aspecto básico de todos nós batizados, todos, também os nossos irmãos evangélicos, todos. O Evangelho fala 3 palavras bonitas quando os 2 discípulos, João e André, seguindo Jesus, perguntam: Senhor, onde que mora? Jesus respondeu: vinde ver. Mais uma vez, vinde ver. Eles foram na casa dele e passaram toda aquela tarde, permaneceram com Jesus. 3 palavras importantes: vir, ver e permanecer. Esse sendo a vocação. Vocação significa primeiro ir. Tem que deixar algo. O padre falou, renunciou ao seu sonho de ser prefeito, jornalista, podia ser deputado ou até presidente da República. E tem que ir ao encontro. Os acomodados, os que pensam em si, nunca vão captar e nem responder ao chamado do Senhor. Temos que ir ao encontro do Senhor que nos chama. E ver em Jesus algo de maravilhoso, alguém extraordinariamente diferente, alguém que nos apaixona, alguém porque vale a pena dar a vida, seguir o Senhor e permanecer. O discípulo, mais uma vez, todo cristão ou cristã, a partir dessa nova identidade, sermos realmente chamados por Jesus, mais uma vez, na vida de família, no trabalho, enfim, de qualquer vocação e profissão, nós permanecemos em Jesus porque Ele permanece em nós. Essa é a vocação. É ir ao encontro do Senhor, ver nele a sede que realmente sacia a nossa sede de viver de felicidade, de vida nova e nele permanecer. Em outras palavras, meus irmãos, minhas irmãs, toda vocação, outro dia, faz pouco tempo, nós tivemos aqui na Aparecida a grande conferência
Ser cristão é ser discípulo missionário de Jesus. Vamos repetir: ser discípulo missionário. Discípulo é aquele que segue. Samuel seguiu a voz de Deus. João e André seguiram a voz de Jesus. Ser discípulo primeiro é imitar Jesus. Viver sua palavra. Dizia aqui o Salmo: viver a palavra, a vontade de Deus com prazer. Ser discípulo significa deixar Jesus entrar na minha vida, imitar Jesus. E que mais? Ser missionário. Quem descobre a alegria de seguir Jesus, partilha essa alegria com os outros. Lembra o que aconteceu? André foi logo chamar seu irmão. Encontramos o Messias. E mais tarde, no mesmo Evangelho, vai falar de Natanael, vai de Filipe, que chama Natanael, porque o discípulo gerou o discípulo. O discípulo verdadeiro chama outras pessoas para seguir Jesus, para partilhar essa alegria de sermos realmente discípulos de Jesus Cristo. Eu testemunho o grande santo que morreu no final do primeiro século. Naquele tempo, os cristãos não tinham medo de serem cristãos, né? Tem muita gente com medo de ser cristão, porque ser cristão muitas vezes significa tomar a opção, definir certos princípios. A questão da leitura parece um pouco deslocada. Naquele tempo em Corinto havia muita libertinagem, muita confusão, como hoje, muito hedonismo, muito prazer. E dizia Paulo: vocês não podem usar o corpo para si, mas o corpo é um fim que nos leva à ressurreição, o corpo é o santuário de Deus. Então, ser discípulo é viver a palavra de Deus, mas também chamar outras pessoas a partilhar dessa alegria. Santo Inácio de Antioquia, que morreu no primeiro século, mártir, dizia: é melhor ser cristão sem dizer do que dizer sem ser. Então, discípulo, aquele que é seguidor de Jesus e anuncia esta missão, partilhando com as pessoas para seguir Jesus. Até na família, interessante particípio, que às vezes temos medo de falar disso na família, né? Tem gente que não reza em casa para... E olha, Pedro é chamado pelo irmão André. Então, essa é a grande vocação que nós temos. Sermos discípulos missionários, mas ainda o padre me veio aqui na cidade, eu e o doutor William, quando nós vimos como anuncia, nunca entramos e vimos um autor bonito, e conheço, é o padre Silvio. Ele estava escrito que a cidade de agora agradecer a Deus pela vida do padre Silvio, porque você, padre, você ajuda o povo daqui no caminho da salvação. Você indica o caminho até Jesus. Faz as pessoas viverem essa experiência com Jesus. Então queremos louvar a Deus por isso, porque você recebeu essa vocação, como todos nós, mas de maneira especial, o ministro ordenado, ser de verdade discípulo, e com a sua paixão, com o seu entusiasmo, com a sua alegria, o seu modo de falar, é ou não é? O seu modo de celebrar, muito amigo, muito presente. Tantas pessoas, né? Quando você entra na vida das pessoas, nunca, a gente não se esquece de você recebeu essa grande missão, partilhar essa alegria de ter conhecido Jesus. Queremos louvar a Deus por isso, porque você, como padre, é chamado para ser discípulo missionário de Jesus. Pergunto: o que anima você nessa sua missão de padre? O que você mais gosta? Porque quer louvar a Deus por essa vocação que recebeu de ser ministro ordenado, discípulo missionário de Jesus. Diga-nos. Sem pensar muito, não, sem pensar muito. É bom que eu vejo. Inclusive também tem muita gente assistindo pela televisão, né? Pelo canal, ou associação Leão de Juliana. Fala-nos o motivo pelo qual você louva a Deus por ser padre.
Eu estou aqui pensando uma coisa, eu queria ser jornalista e ele está fazendo entrevista, tá vendo? Então, que é a vida, né, José? Né, Luiz? Pouco mudou a mão fazer você. Exatamente, isso mesmo. Aliás, eu vi um delegado aqui, ó, um grande amigo também, doutor Emerson, seja bem-vindo, que bom que o senhor está aqui. Olha, doutor Vicente, o que eu mais gosto de fazer como padre, é isso que você perguntou, o que eu mais gosto de fazer como padre é celebrar a missa. É celebrar o mistério, é celebrar a Eucaristia. Celebrar a missa não me cansa. No ano retrasado, quando estávamos em 2 padres aqui, eu sei que não pode, a gente é orientado a rezar 3, 4 missas no domingo. Eu sei que não pode, mas teve dia que eu celebrei. Vou falar, agora eu já falei, comecei, vou falar. Teve domingo que eu celebrei 7 missas, 8 missas. Mas eu terminei domingo feliz na vida. O que eu mais gosto de fazer como padre é celebrar a Eucaristia. Isso, porque na missa, a gente acaba ajudando as pessoas. A gente dá Cristo para as pessoas. A gente dá esperança para as pessoas. O jornalista me perguntou ali antes da missa, porque logo que a gente se encontrou, o jornalista e eu nos encontramos, apareceu a professora Sônia, a nossa amiga de São Paulo. E ela está feliz da vida, radiante de felicidade, está aqui porque ela alcançou uma grande graça. Ela levou uma mordida de cachorro e não quis ir no médico, colocou sal, e aquilo aconteceu, horroroso mesmo. Eu fui visitá-la no hospital e eu lembro que quando fui dar uma bênção, eu falei para ela: o que a senhora quer? O que a senhora quer pedir para Jesus? Ela disse: eu quero pedir para não ser operada. Eu tenho medo da anestesia. Eu tenho medo de receber anestesia e não voltar mais. Porque ela tem 81 anos de idade. E eu rezei naquele momento com muita fé e pedi mesmo para que Deus permitisse que ela não precisasse operar. E assim, para resumir, ela não foi operada. Hoje foi a primeira vez que eu vi a perna dela depois daquela visita. E parece até que ela fez uma cirurgia plástica, de tão bonita que está a perna dela. Não tem nenhuma marquinha do machucado. E o jornalista falou: padre, o que as pessoas falam para o senhor no dia a dia? De modo geral, Dom Vicente, os padres estão aqui também, o padre Wilson, o padre César e o padre Julino, as pessoas falam para nós os dramas delas, dos sofrimentos delas, das feridas delas. Quase que 95% as pessoas chegam no padre e falam dos seus dramas, dos seus dilemas, dos seus calvários, das suas lágrimas, dos seus sofrimentos. Então, na missa é o lugar que a gente ajuda esse povo, porque não dá para atender todo mundo pessoalmente. Alguns ficam até bravos com a gente, não conseguem falar com a gente. Mas não é que a gente não quer atender, a gente não consegue atender todo mundo. Mas na missa, do novinho até o idoso, Deus age. Então, na missa é o melhor lugar que a gente ajuda as pessoas. O padre Renato Vieira, que vai chegar daqui a pouquinho, uma vez eu estava com ele e uma mulher falou para ele: padre, reza uma oração forte para mim que a coisa está brava. E ele é muito espontâneo, brincalhão, ele falou: vou rezar para a senhora na missa, porque a missa é a oração mais forte que existe. Não tem nenhuma oração mais forte do que a missa. Então nós padres, bispos, enfim, nós ministros, eu acredito de verdade que o melhor jeito para a gente ajudar as pessoas é celebrando com vontade, com gozo. Aliás, o senhor é um grande exemplo para a gente. É verdade. Às vezes a gente acaba relaxando, porque vamos por mim. Às vezes a gente viaja e acaba encontrando uma razão para: puxa, hoje não deu tempo de ser também não deu tempo, eu viajei, isso aqui. Eu sei que o bispo, mesmo quando ele viaja, mesmo quando está descansando, reza a missa todo dia. É um exemplo para a gente. Então a missa é o melhor modo de nós padres ajudarmos a vocês. Porque na missa nós damos Cristo, nós damos a esperança que não morre, porque Cristo é a nossa esperança e Ele está vivo no meio de nós. Vamos orar todos juntos. Senhor nosso Deus, nós nos louvamos pela vida e pelo ministério do Padre Silvio, porque sendo discípulo missionário vosso, que ele chamava tanta gente
também fala tudo que ia falar a verdade. Súplica, o que você ia fazer? Considerando a minha boca, esperança. Eu recebi um calendário do Xavier, seu amigo, para o secretário, para cada dia ter um pensamento filosófico de sabedoria. E para hoje, você fala em coincidência, pode receber ou não? Já leu de hoje ou não leu? Não leu, 17 de hoje, né? 18 anos, mas de hoje está escrito: a esperança e a matéria-prima de que o futuro já está feito. Você falou de esperança, não decepciona. Esse Deus que nos chamou para sermos seus discípulos missionários, esse Deus que nos chamou à missão, nos chama mais uma vez à sua mesa. E tentará colocar isso mesmo também. Porque aquele Jesus que chamou os discípulos nos fala pela palavra, nos alimenta com o seu corpo, com o seu sangue. Como disse o Evangelho, eu próprio Jesus que se cinge para nos servir na Eucaristia. Eis a nossa súplica. Que você continue sendo esse bom padre, não apenas hoje, 18 anos, né, participe, mas celebrar 5 anos, 50 anos, a cuidar da sua vida. Que você eis a nossa súplica, como esperança, que você possa realmente encontrar a Eucaristia, o seu trabalho, essa grande força que nós precisamos para viver nossa missão. Termino com uma frase bonita, João 11, 28, quando Jesus chega a Betânia, diz o Evangelho, Maria fala bem baixinho, Magister Axel, o Mestre está aqui. E ela sai correndo ao encontro de Jesus. O Mestre está aqui. Que Ele nos alimente, que Ele nos alimente para sermos fiéis da vocação. E de forma especial, que essa Eucaristia que hoje você celebra, seu bispo, os padres, sua mãe, tantos amigos parroquianos, que você encontre na Eucaristia essa esperança para que seja fiel a Deus. E vai perguntar, mas não vou perguntar mais. Que Deus o ajude, Padre, a permanecer fiel, discípulo missionário do Senhor Jesus. Assim seja. Amém. Em clima de oração, lembrando que foi dito depois da ascensão, o coração aberto, voltado para o céu, herdeiro da promessa que foi feita em Israel.
estava. Algumas pessoas, ou muitas pessoas sempre dizem: mas o teu pai é vivo, é morto? Cadê esse homem que nunca aparece? Ele nunca aparece mesmo. A verdade é essa, né, mãe? Ele é um homem da roça, um caboclo. Tudo que a minha mãe fala, ele não fala. Então foi a falante que casou com o silencioso. Então meu pai realmente não aparece, mas ele é vivo. Se chama Ovídio Rodrigues. Eu agradeço muito a senhora de estar aqui. Minha mãe vai fazer agora, dia 22 de fevereiro, 75 anos de idade, mas ela não mede esforços para estar com os filhos dela. Mora com o Pedro, mora com a Rose, que é a mãe da Maria Vitória, mora comigo. Os meus irmãos acham que ela dá mais atenção para mim do que para eles. Eu acho que ela dá mais atenção para eles do que para mim. E assim nós, irmãos, ficamos sempre disputando o coração desta mãe, que é um coração valente, que é um coração guerreiro, que muitas vezes foi e continua sendo mãe, pai, mestre, catequista de toda a nossa família. Minha mãe, ela tem uma fibra tão grande que ela nos criou todos, sendo professora. Eu lembro que a senhora, numa época, dava aula tanto no estado como no município e ainda ajudava a levar o vídeo da TV Vanguarda para ajudar na renda familiar, para poder criar os filhos todos. E criou também alguns netos, vó-mãe, e agora está sendo bisavó-mãe, porque já vai ganhar o 4º bisneto, que vai nascer daqui a alguns meses. Então, uma palavrinha, mãe, para esse povo que está aqui. Eu sei que a senhora tem muitas coisas para falar. O Dom Vicente sempre diz que a senhora poetiza, a senhora tem um coração poético, fala com poesia. Mas uma palavrinha só para este povo todo que nos acompanha aqui e também pela web TV. Meu boa noite. Meu muito obrigado aos sacerdotes, ao Dom Vicente, a esses corações que se abrem para acolher este sacerdote. Mãe não ama nem um mais e nem um menos. Mãe ama na medida certa, porque mãe é uma coisa sublime que Deus criou. E tudo aquilo que Deus criou, com cada um de vocês, como eu, como ele, é coisa muito bem feita. Jesus, Deus, não mediu o sacrifício para dar todo o amor dele na criação humana. Somos os semelhantes de Deus, por isso não podemos amar ninguém, nem mais nem menos. E eu me considero, se vocês me derem licença, um pouquinho mãe de vocês também. Por isso, nas minhas orações, eu incluo os sacerdotes, os religiosos em geral, e a cada pessoa que sai da sua casa, num dia calorento, a gente molha de suor mesmo, em vez de estar lá tomando seu sorvete, tomando sua água gelada, vocês se prontificaram, estar aqui ajudando a ficar mais lindo os 18 anos de sacerdócio do Padre Silvio Andrei. Sou grata a ele, muito grata a ele. Se ele me deve, talvez eu deva muito mais a ele. Porque não basta ser filho, não basta